próximo de Betsaída, eram cidades próximas. Falaram assim que Jesus foi ali pregar em Cafarnaum, saiu e foi para Genezaré, depois foi para Galiléia, desce para lá para Jerusalém, desce para Jericó, para Samaria. É como se fosse uma viagem, né? Como daqui para ali para Simões Filho. O povo acho que imagina assim, né? Se você for seguir arqueólogos e historiadores da Bíblia, vocês vão ver a distância que Jesus andava muitas vezes com os discípulos, de uma banda para outra. E não era fácil. Sol escaldante, sandalinhas de couro, chão quente durante o dia, e o sol não protegia tanto assim, que ficava quase que seminu. Aquelas roupas, tipo um vestidos que os homens usavam, era para proteger eles do sol. Aquelas túnicas, porque eram 42 graus centígrados durante o dia. Só que há uma reversão terrível à noite, 3 graus abaixo de zero. Por isso que quando Jesus tirou o povo das possessões do Egito, de dia ele ia com a cortina de nuvem, protegendo do raio solar, e de noite uma cortina de fogo, protegendo-os do frio. Não só era usado como guia para eles irem no caminho seguindo, porque segundo a história diz que quando a nuvem parava, eles paravam e armavam tendas, conhecidas também como tabernáculo, onde eles fazem a festa dos tabernáculos. Ficam 7 dias, ficavam depois de eles serem livrados da mão dos egípcios. Eles fazem entre as festas que faziam, o tabernáculo, Pentecostes, da Páscoa. Eles saíam das suas residências e punham lá as tendas fora para agradecer a Deus, e lembrando do tempo que eles estavam, que passaram 40 anos. 40 anos. Ou seja, 430 anos aprisionados, depois 40 anos andando no deserto para chegar a uma promessa de Deus. E eu vejo às vezes crentes sair da igreja porque a promessa ainda não foi concedida por Deus. Com 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos de igreja. 40 anos andando no deserto, peregrinando para Canaã. Amém? Quem achou João? Identifica agora o capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos 1 até o 15º. Nós vamos tirar algumas lições desse livro, em nome de Jesus. Amém? Moisés, você botou um negócio ali para eu não sair, mas eu esqueço, né? Cadê? Vem pegar Robson. Cadê Márcio? Juan, que está ali em pé. Cadê? Já chamei certo? Dona Zenilda, Dona Juliana, Dona Elisângela, e Dona Silvia. Amém? Vem pro cavalo. E Val. Os demais obreiros podem se sentar em nome de Jesus. Amém? Se quiserem ficar em pé, sintam-se à vontade. Todos dois. Valdício e Valdécio. Valdécio e Valdício. Amém? Todos acharam? Vamos ao que nos interessa em nome de Jesus. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades.
E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, e aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Deixa a Bíblia aberta. Vamos fazer uma breve oração. Meu Deus e meu eterno Pai, todo-poderoso, Criador de todo o céu, como também de toda a extensão terrena, toma a minha vida em primórdia em Tuas mãos, do qual estou com uma responsabilidade muito grande, e não é fácil, meu Deus, transmitir a Tua palavra para dezenas, centenas de pessoas com pensamentos diferentes, com culturas diferentes. Falo isso acerca das culturas de dentro da Tua casa familiar, com vontades diferentes, com perspectivas diferentes, com necessidades diferentes. E o Senhor, meu Pai, colocou prove a minha, trazer, meu Deus, uma palavra, meu Pai, da qual não satisfaça a vontade, o ego do homem, mas que satisfaça a vontade do Senhor, para que tenha uma elevação na vida destes homens. Meu Deus, falo isso em gênero, homens e mulheres. E que o Senhor, meu Pai, enquanto eu estiver aqui, toma minha esposa, a pastora, que está de viagem, em Tuas mãos, uma viagem bastante perigosa e crítica. Meu Deus, guarda ela também, a irmã e outras pessoas que estão fazendo parte, meu Pai, desta caravana, onde eles estão indo, meu Deus, ou forem, estão em outro estado. Meu Deus, toma meus filhos em Tuas mãos, o ministério que o Senhor colocou sobre minhas responsabilidades em Tuas mãos, a minha vida secular, profissional, espiritual, em todos os âmbitos, meu Pai, da área da minha vida em Tuas mãos, e todos que aqui estão, que sejam alcançados pela Sua glória, e que a vitória, meu Pai, sejam alcançadas por cada um deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Amados, esse fato aconteceu, e da forma que ele aconteceu, foi porque, assim como João relata, João só vai falar sobre 7 milagres de Jesus, como sempre digo, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. E o primeiro milagre de João que ele conta foi a bodas em Caná da Galileia. O segundo, que Jesus curou o filho do oficial ali, que estava padecendo de uma enfermidade. E depois aquele do tanque de Betesda, com um homem que havia 38 anos com aquela enfermidade. Ele já estava, quando Jesus o curou, com 52 anos de idade. Ou seja, esse era o 4º milagre que Jesus
operara segundo os relatos de João. Jesus estava ali na cidade de Betsaida, próximo a Tiberíades, que eram cidades vizinhas. E a cidade de Betsaida e a cidade de Tiberíades, elas contabilizam cada uma entre 2.000 a 3.000 habitantes na época. E alguns historiadores chegam a dizer que quando Mateus vai dizer lá que Jesus mandou os discípulos separar de 50 em 50 os que ali estavam, para ficar facilitada a contagem das pessoas, por isso que eles chegaram a essa contagem. Mas tem alguns historiadores que chegam a dizer que devido às crianças, as mulheres daquela época, naquele local, tinha quase 10.000 ou quase 20.000 pessoas naquele local. Por quê? Estava perto, nós vamos ver, da festa da Páscoa. Essa foi a penúltima Páscoa que Jesus participou. Um ano depois, na última Páscoa que ele participa, ele é preso, morto, crucificado. Foi a última Páscoa quando ele desceu para Jerusalém. Este rio onde Jesus atravessou tem 20 quilômetros, ou tinha, não sei se ainda há a existência desse rio na sua totalidade de conta, 20 quilômetros de extensão e 11 quilômetros de largura. Então, quando a Bíblia fala que Jesus saiu de uma margem de um rio para uma outra banda, não era uma viagem de 40 minutos, como muitas vezes nós pegamos aqui o ferryboat ou as embarcações, ali no comércio, né? Aquelas lanchas, que é uma viagem rápida não. E outro, não eram embarcações motorizadas, era tudo no remo. Então era uma viagem escaldante. E Jesus estava sendo seguido por outros barcos, devido aos milagres que outras pessoas viram. Porque as pessoas, ou alguns historiadores chegam a dizer que tinha entre 10 ou quase 20.000 pessoas naquele momento. Porque na época que Jesus estava, e nós vamos ver, atravessando Betsaida e chegando até Tiberíades, havia próxima aquele dia a festa da Páscoa. Então peregrinos, pessoas, estavam transitando por aquele lugar, porque aquele lugar era uma rota de passagem daquelas pessoas que vinham de vários locais para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Então, por isso que alguns historiadores chegam a dizer que quando as pessoas passavam, já viu os abestalhados? Quando vêm nos aeroportos, em algum local, algum artista, tira aqui uma foto, faz uma selfie. Só que com Jesus era diferente. Quando eles estavam passando, aí as mensagens vinham de ouvido a ouvido, de boca em boca. Olha, quem está aí? Aquele que curou ali o filho do centurião. Quem está aí? Do oficial, perdão. Quem está aí? É aquele que fez lá nas bodas de Caná, transformou alguém em vinho. É aquele Jesus, é ele que está aí. Se lembra daquele homem lá no tanque de Betesda, 38 anos se arrastando numa cama? Esse homem está aí. Então as pessoas paravam um pouco a sua viagem para estarem perto daquele que era, que é e que sempre será o autor e consumador de nossas vidas. Então, trazendo o contexto, vamos trazer em nome de Jesus em evidência aquilo que Deus colocou em nossos corações. Capítulo de número 6, o versículo de 1 ao 3. Jesus, louvado seja Deus, estava descendo naquele local com um propósito. Jesus, ele nunca, Jerusalém, ele ia para um lugar, Lázaro, sem um propósito. Jesus, ele não fazia nada impensado aleatoriamente. Então, quando Jesus desceu ali em Betsaida, era a terra de Filipe, André e Pedro, eram terras deles, cidades, melhor dizendo, deles, Betsaida, e próximo a Tiberíades. Quando ele chega naquela cidade, que ele desce da embarcação, ele já sabia o que ele ia fazer. Jesus, ele já sabe o que vai fazer na sua vida. Jesus, ele já sabe o que vai fazer na sua casa. Jesus já sabe o que vai fazer na tua história, no teu ministério, no teu trabalho, na área da sua saúde. Ele já sabe. Talvez você tenha uma perspectiva errada. Talvez você esteja achando que não vai acontecer, que o milagre não vai bater a porta. Mas ele já sabe o que vai fazer.
Versículos 1 e 3 a 3 diz assim: depois disso partiu para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, provavelmente saindo de Betsaida, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos. O propósito de Jesus era descansar. Quando ele chegou com os discípulos naquele monte, eles vamos dar uma descansada. Só que imaginam que um dos discípulos olhou assim e viu as embarcações vindo de encontro a Jesus. Vou parafrasear: mestre, não vai ter descanso não. Inúmeras embarcações estão atracando ali em Tiberíades. Ai, Jesus, eu sei. Eles estão me seguindo pelos milagres que eu faço. Aí Jesus vai lançar à prova mais uma vez a sua fé, a minha fé e a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos ver que o final dessa história é trágico. Na visão de Jesus eu vou dizer por quê. Porque o que Jesus quer de mim e você é que nós creiamos nele, não nos momentos de vitória, de vanglória, mas que nós creiamos nele no momento de dificuldade. Que nós creiamos nele, não sei porque esse tempo Deus está me levando direto para essa passagem, para essa palavra. Não com Abinadab, Samar, Eliabe e Saul, que ficavam escondidos atrás das malhadas por causa de Golias. Que nós creiamos nele como Davi: eu não sou nada, mas ele pode tudo, e eu posso tudo naquele que me fortalece. É essa forma que Jesus esperava que o povo o clamasse, o adorasse ali. Mas o povo estava revertendo as coisas, trocando adoração com idolatria. E de idolatria Jesus fica bem longe. Então o intuito dele naquele dia, cansado de vir, imagina aí, igreja, nós quando viajamos de ônibus, de carro, né? Quando levanta, que é 4 horas, 4 horas de viagem, eita, e sai do carro cheio de preservada, né? Eita. Imagina em cima de uma embarcação só de madeira. Ó, o barco muitas vezes, a coluna muitas vezes, né, o enjoo muitas vezes, o sol na cabeça, e ele ali sentado naquela madeira. Às vezes quem sabe levantava, não podia ficar muito de pé para que a embarcação não virasse, mas quem sabe ficava assim de coca para descansar a coluna. Se foi de uma margem a outra, 11 quilômetros de travessia. E ele chega do outro lado. O intuito de Jesus naquele dia era descansar. Olha o que diz o versículo 3: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ou seja, ele ia descansar. Mas imagina que André, quem sabe Pedro: ei, Jesus, esquece, olha para lá. Quando ele olha, vinham inúmeras embarcações atrás dele por causa dos sinais que ele operava. Quais são os sinais, pequeno instante? Os sinais era a pessoa ver a transformação da água em vinho, era ver o filho do oficial curado, ver o o aleijado do tanque de Betesda, 38 anos, conheciam aquele homem andando perfeitamente, ou no seu perfeito estado. Eram os sinais, mas o que eles entendiam é que aqueles sinais vieram de um milagre pelo intermédio de Jesus. Então até as pessoas que vinham naquela embarcação para Jerusalém, eles paravam. Alguns por curiosidade: eu quero ver quem é esse Jesus. Outros por necessidade: eu preciso ter um encontro com esse Jesus. Outros, como a Bíblia relata, tão somente para acusá-lo. Então Jesus, ele não descansa por causa de mim e você. Óbvio que eu estou falando, parafraseando, na época que ele tinha um corpo físico, que espírito não cansa. Mas eu falo na forma de ele não descansar, é porque ele não dorme em seu favor. Ele não tosqueneja em seu favor. Ele não cochila, porque ele sabe que em todo o tempo, até você dormindo, até nós dormindo, precisamos da proteção de Deus. Porque o diabo, ele cirandia nossas vidas 24 horas ininterruptamente, para esperar que nós abramos uma brecha para que ele entre e faça ali uma cratera em nossa família, em nossa saúde, em nosso casamento, em todas as áreas das nossas vidas. Então o propósito de Jesus foi aniquilado. Eu ia descansar um pouco, uma viagem dessa extensa. Aí de repente o povo vem e Jesus tinha que estar de pé para receber o povo. Ainda que ele se assentasse na hora da pregação, na hora dos sermões,
mas ao receber o povo, ele tinha que receber de pé. Porque se porventura, assim como o gadareno que se deparou com Jesus naquele momento, ele tinha que estar na posição de autoridade para dizer: sai dele agora. Então ele se levantou e disse: o descanso acabou. No versículo de número 4, nós vamos ver o tempo em que Jesus foi para ali, propositalmente, porque ele sabia que naquela época, Lázaro, iam passar muitos necessitados peregrinando por aquele lugar, porque os povos desciam para Jerusalém. Era conhecido e é conhecido até os dias de hoje como cidade santa, cidade aonde tinha operar de milagres, cidade aonde tinha um templo de Salomão, cidade aonde grandes evidências da parte de Deus aconteciam. Então o povo descia, não tão somente por ordenança espiritual, dizendo assim: pô, eu tenho que adorar a Deus. As festas simbólicas que tem lá em Israel, em Jerusalém, perdão, eu tenho que estar lá. Então o povo estavam passando naquele local e Jesus sabia. Jesus sabe do que você precisa, meu amigo. Às vezes nós, egoísta como somos, dizemos assim: Jesus esqueceu de mim, eu não quero mais contar com a igreja porque eu estou fazendo planos, eles não estão sendo, como é que se diz, meu Deus? Não estão sendo concluídos, eu estou tendo sonhos, eles não estão sendo realizados, a minha casa cada vez ela fica de mal a pior, porque você mesmo está blasfemando com a sua boca aquele que era para estar perto, você está colocando ele longe de você. Então, o propósito de Jesus foi por água abaixo. E era, no versículo 4, a Páscoa da festa dos judeus estava próxima. Ou seja, Jesus também participava dessas festas. No versículo 5 e 6, Jesus vê tudo e sabe de tudo, igreja, que nós precisamos. Olha o que diz o versículo de número 5 e 6. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Será que ele não está experimentando você nesta noite? Será que ele não está pondo você a provas nessa noite? Será que ele não quer ver uma autoestima de você, qual ele nunca mais viu dentro da casa dele nesta noite, não olhando para o homem, para a mulher, para as circunstâncias, para o que está sendo feito aqui, e olhando tão somente para as hóstias celestiais? O que é que a palavra vai dizer? Ele fez aquilo para experimentar quem? Os seus discípulos. Porque ele sabia o que havia de fazer. Olha o que a Bíblia diz: que ele levantou os olhos e olhou que a multidão vinha. Ei, ele está te contemplando. Ele está percebendo a sua necessidade. O que foi que Jesus viu quando ele olhou aquele povo? A vontade de comer, a necessidade de se alimentar. A fome daquele povo naquele momento era extrema, porque 11 quilômetros de travessia, e pessoas que vieram mais de longe. Então Jesus, ele sabe, igreja, quando estamos necessitados. Ele sabe quando estamos precisados. Ele sabe quando estamos fragilizados. Ele sabe quando estamos angustiados. Mas só que nós temos que entender uma coisa: temos que ir de encontro a Ele, para que Ele revele sobre nós o teu milagre. Quando ele viu aquele povo vindo, ele disse: estão necessitados, estão precisando de mim. E Deus não lança ninguém que vai até ele fora sem que os abençoe. Então ele olha o que você está precisando nesta noite, o que você necessita para sair desse calabouço, para sair desse caos, para sair desse marasmo que você está atravessando, seja no vício alcoólico, no vício de drogas, no problema conjugal, né? Como a pastora mencionou aqui essa semana, você que não tem mais desejo sexual pelo seu cônjuge, ore a Deus. Satanás está trabalhando na sua família. Assim como uma família é um projeto de Deus, o projeto de Satanás é destruir a família. Imagina uma palavra que Jesus, ou melhor dizendo, um dos momentos, eu falo na física de Jesus, no tempo em que ele estava aqui secularmente,
Um dos momentos que Jesus mais se entristecia era na sua rejeição. Quando ele era rejeitado. Não sei porque Deus mandou falar isso agora, mas eu vou falar. Imagina você ser rejeitado pelo seu marido. Imagina você ser rejeitada pela sua esposa. Eu tenho uma forma aqui às vezes de falar, de pregar. É meu jeito de ser e às vezes eu sei que muitas pessoas não concordam. Mas aquilo que eu tenho que falar eu não levo para casa porque Deus vai cobrar de mim. Eu estou com Cláudia há 20 anos. Um dia que eu procurar ela, que ela me negar. Quem é marido aí sabe. Mamãe, cada um vai seguir seu rumo. Seu corpo me pertence, assim como meu corpo te pertence. Nós nos casamos para constituir uma família, para vivermos em harmonia, para andarmos na mesma direção, mas para fazer sexo também, para alimentar a nossa higiene mental. Ó, o que é que o sexo faz? Ele tira um pouco a pressão, né? É como se coloca assim aquele, não é aqueles colírios que os oftalmologistas colocam, dilata as vistas. Se Jesus ele não gostava de ser rejeitado, imagina eu, hein? Que não temos nem um terço da santidade, da pureza, da essência de Jesus. E quando ele chega, que ele vê aquele povo necessitado, ele chama os discípulos e diz: o que é que nós iremos fazer para alimentá-los? Porque ele chegou até Filipe, porque como eu disse, Filipe, Pedro e André, se não me falha a memória, eram oriundos daquela cidade de Betsaida. Então ele já falou, porque vamos supomos que você conheça algum mercadinho aí perto, então você vai lá e compra. Aí ele disse assim: Jesus, olha o que acontece quando a gente não anda segundo a vontade de Deus. Ele não vê como você vê. Olha os versículos 7 e versículo 8. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastariam para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Ou seja, voltando ao versículo de número 7, esse dinheiro que ele colocou em relação a 200 pães, era um dinheiro de 80 dias de um trabalhador da época. E não dava. Por quê? A minha perspectiva de vida espiritual, ela tem que ser paralela com a que Jesus propôs na minha vida. Ou seja, eu tenho que crer no milagre, no impossível, naquilo que o homem natural não crê. Eu tenho que crer que Ele cura, eu tenho que crer que Ele sara, eu tenho que crer que Ele multiplica, eu tenho que crer que Ele transforma, eu tenho que crer que Ele tira do calabouço, eu tenho que crer que Ele tira da lama, do monturo e te coloca sobre o alto. Ele entendia, ou seja, Filipe não viu como ele viu. André não viu como ele viu. Tem um rapazinho ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Aí Jesus olha para os crentes e diz assim: para que tu está na igreja? Porque andas comigo, se não acredita em milagre, eu sou um milagre. Porque andas comigo, se os sinais que já operei e vocês viram, não creram. Labandaravaço. O menino levou os 5 pães. Sabe como eram os pães? Era parecido com esse. A diferença é que ele era mais fino, molhado no vinagre e levado, conhecido como bolachas. E estava ali com 5 peixinhos. Talvez para ele e para alguns dos seus entes queridos que acompanhavam ele. E aquele foi
o produto do milagre de Jesus. Quando André, estão parafraseando Jesus, Filipe e André. Filipe diz que o dinheiro não dá, André diz que a quantidade do pão não dá. Eu imagino Jesus olhando para eles assim. Ai. Vem cá, André. Vem cá, Filipe. Vocês conheceram aquele homem lá do tanque de Betesda? 38 anos. Vocês viram como é que ele andava? A necessidade daquele homem, a dependência física daquele homem. Você viu como eu curei aquele homem? Eu lancei ele num tanque de Betesda. Você viu como eu curei? Levanta, toma a tua cama e anda. Vocês viram como eu curo de longe, sem a minha presença física, pessoas? Você viu que aquela água era água que estava nos potes, que eu mandei vocês mesmos, junto com os garçons, encherem de água. Eram águas que as pessoas chegavam para se purificar, ou seja, para lavar as mãos. Vocês viram o que aconteceu com aquela água? Sem eu pôr uvas dentro, sem eu pisar em uvas, tão somente com o poder da minha palavra. Me diga, Filipe, me diga, André, o que eu não posso fazer, o que é que ele não pode fazer? Você, eu, nós somos limitados, mas ele é ilimitável. Nós fazemos o possível. Eu fico besta quando eu vejo a pessoa fazer assim: eu vou fazer o possível, impossível para atrair. Sai daí, besta. Você não consegue fazer impossível. Só quem consegue fazer impossível é Deus. Nós, por algumas vezes, nem todas as vezes, conseguimos concluir algo possível, mas Ele não. Ele se torna, ou melhor dizendo, Ele torna o impossível possível. Ele torna o escuro em claro. Ele torna o poço vazio com águas. Ele traz à vida o que está morto. Aí ele diz: André e Felipe, eu estou brincando com vocês. Olha o que ele diz no versículo 6 e serve para todos nós aqui nesta noite. Versículo 10. E disse Jesus: mandai, todos juntos, mandai os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens eram em número de quase. Eu já expliquei aqui o assentar, o que é naquela época. É isso aqui, não é sentar. Assentar-se era fazer isso, sentar e cruzar as pernas. Era a forma que os hebreus, os judeus, eles usavam para trazer um sermão. Porque segundo eles, quando eles se sentavam assim, eles não tinham pressa de se levantarem. Então ele mandou que aqueles homens se assentassem. E nessa forma que eles se assentavam para ouvir a palavra, vou fugir um pouco do tema, é para que eles estivessem descansados. Está entendendo não? Deus está mandando você descansar, porque Ele está provendo um milagre. Deus está mandando, manda se sentar, manda descansar, porque eu já estou providenciando o milagre. Não tem quem diga que não vai acontecer, não tem quem venha com pessimismo, porque eu vou operar o milagre. Manda se sentar ou assentar-se. A relva brava, talvez para tirar a visão da promessa, a relva passava. Ele disse: manda sentar. E Mateus vai dizer: separa de 50 em 50. Eu quero saber o número de milagres que eu vou operar nesse lugar, ou melhor dizendo, o número de sinais através do meu milagre que eu vou operar nesse lugar. Eu quero que isto seja contado lá na igreja evangélica Templo de Adorar, nos meados de setembro, aonde o povo está completamente desfavorecido de tudo, desacreditado de tudo. Eu quero que isso seja contado. Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Está descansado? Esperando no Senhor? A providência está a caminho.
Talvez devido às circunstâncias que ela vem com uma locomotiva rápida, estraçalhando tudo, é notícia ruim em cima de notícia ruim, é problema em cima de problema, é ocasião em cima de ocasião, devastadora, e a gente muitas vezes diz: eu não aguento mais. Quando você disser isso, então descansa. Se não está aguentando, então descansa. Ele disse: manda se assentar, para que não haja alvoroço, porque o que eu vou fazer aqui agora, eu quero que eles estejam bastante apercebidos. Porque tem pessoas altas e baixas, isso eu só estou parafraseando. Tem pessoas que possam não ver o milagre. Eu quero que eles fiquem sentados, só vai ficar em pé, eu e vocês 12. Porque nós vamos ter uma visão panorâmica deles. Eu quero que eles vejam o milagre que vai ser operado aqui nesse dia. No versículo de número 11 e 12, como eu disse, olhe para o irmão que está do lado, não queria fazer isso não, mas fale. Diga: Ele vai operar o seu milagre. Diga: Ele pode fazer, através de um pão, multiplicar aquilo que está encalhado na tua vida. Diga aí, ó: se creres, verás o milagre de Deus. Aplauda Ele, glorifica Ele, exalta o nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele, sem achismo, são e sempre será todas as coisas. Apresenta a Ele agora todas as áreas da sua vida: saúde física, emocional, psicológica, na área ministerial, na área, em todas as áreas. Senhor, eu preciso de uma providência em tudo. Se vocês me pedirem para eu fazer, em cima disso que eu coloquei agora, algo, eu vou estar aqui como um mero pastor. Deus, toma a vida de Juan, trabalha na área da saúde. Deus, trabalha, meu pai, na área conjugal. Senhor, trabalha na área profissional. Ele não. Ele é onisciente, onipresente. Ele é inigualável. Ele diz a todos os problemas assim, ó: entra tudo aqui nesse copo agora. E Ele age de uma só vez em todos os seus problemas. Por isso que eu disse: entrega tudo a Ele agora. Aí no versículo de número 11 e 12 diz assim, para ganharmos tempo: e Jesus tomou os pães, como eu disse, era tipo uma bolacha, quase que desse tamanho mesmo, só que era mais chata, molhada num bocado de vinagre. Ele pega, olha o que diz a palavra, que é um pão de... Isso que eu estou pegando, igreja, não estou sendo anti-higiênico não. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, para que as pessoas soubessem que tudo o que Ele fazia era conforme o dito de Deus, a vontade do Senhor, e tendo dado graças, o partiu pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços, louvado seja Deus, que sobejaram, para que nada se perca. Olha para cá, levanta aí, só para fazer, deixa a Bíblia aí rapidinho. Olha o que acontecia, vocês estavam aí sentados. Ele pegou aqui o cesto de pães e o cesto de peixes, e aí o que ele fazia era isso. E eles aí iam, davam o povo e voltavam. Ele aí de novo, e o povo olhando, e todo mundo comendo e olhando, e o pão não se acabava, e o pão se multiplicava, e ele ia dando, e o povo se alimentando, e começou a dar. Imagina o tempo que ele ficou. Eu não sei como, podem se sentar, muito obrigado, como foi designado esse milagre. Eu não sei se ele arrancava, o pão crescia. Eu não sei que ele tirava e o pão, os pedaços nem saía. Eu sei que ele ia tirando. Quando o povo ficou saciado, porque o que ele tem para te dar é para saciar, é para fazer, suprir a toda a tua vontade. Ele não vai te deixar pela metade aquilo que ele tem que te dar em totalidade. Um detalhe, aí a Bíblia vai dizer que ele disse assim, ó:
E quando estavam saciados, cheios, fartos, a Bíblia diz que ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços. Ou seja, não era resto. Eu já vi pessoa pregando sobre resto. Não era resto, era o que sobrou da mão de Jesus. Vai recolhendo os pedaços que sobraram dos peixes, dos pães, guardam eles. Aí depois que eles recolheram, não desperdiçando, porque Deus não gosta de desperdício. Ou seja, eu vou trazer para uma lógica secular. Deus às vezes te dá uma bênção e você esnoba com aquela bênção, desperdiça aquela bênção que Ele te deu, não dá valor àquela bênção que Ele te deu. Então dê valor a tudo que Deus te deu. Não despreze, não esnobe, não desperdice o que Deus te dá. Porque olha o que a ideia, uma lógica que nos remete. Olha o que acontece no versículo número 13: recolheram-nos, pois, e encheram quantos cestos? 12 cestos de pedaços, 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Algumas pessoas religiosas dizem que esses 12 cestos simbolizam as 12 tribos de Israel. Não tem nada a ver. Uma ideia mais plausível para isso é que ele separa para que cada um dos 12 discípulos levassem sobre suas costas o que sobrou, porque quem come guarda. Quem come guarda. Ele disse: põe aí, não desperdiça nada. Porque, igreja, nós estamos vivendo em uma terra escassa de saúde, de políticos honestos, escassa de segurança, escassa de amor e de tempo de vida, porque estão se abreviando os dias por se multiplicar a iniquidade. Só que nessa escassez, o que é que ele está dizendo? O que vocês estão pegando aqui hoje, se sobrou alguma coisa, guardem. Não deixe se esvair quando você sair da igreja, para que outra pessoa não se aposse do seu milagre. Ou seja, leva no cesto. Onde é que está o cesto do crente? Guarda o que ele te deu, para que ninguém roube de você a sua coroa. Então ele disse: ó, recolheramos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. E a parte triste de toda essa história nós vamos ver agora. Não troca a adoração por idolatria. Porque está fazendo calor terrível aqui, Moisés? Cadê Moisés? Está fazendo calor bem. Não troca a adoração por idolatria. Tem pessoas, igreja, que está trocando a adoração por idolatria. E está trocando e revertendo os valores, tirando de quem é para dar a quem não tem ou quem não é. Idolatrando homens, idolatrando. Olha quantos pastores têm se perdidos aí, apoiando partidos políticos. Vai vir agora 3 de outubro, a sua consciência que vai te dizer em quem você vai colocar na presidência da República, em quem você vai botar no Senado, em quem você vai botar nos Senados, nos órgãos federais, estaduais. A sua consciência que vai te dizer. Como eu digo aqui, a igreja só há política. Eu não apoio política aqui na igreja. Política é algo secreto. Só que a única coisa que eu digo é que eu não sigo uma pessoa que não segue a minha religião. O Cristo que eu sirvo torna-se meu inimigo todos aqueles que não fazem parte da mesma tese espiritual qual eu professo e creio. Isso eu não vou deixar de dizer. Então, eu não vou dizer mais. Isso virou uma temática, um jargão que chama jargão, né? O futuro do nosso país depende do que nós vamos colocar lá. Eu, particularmente, não acredito em político nenhum. Nem do fundo, nem da frente, nem de direita, nem de esquerda. Eu não acredito mais em política. Às vezes as pessoas conversam comigo, para não ser indiscreto, eu respeito a ideia de algumas pessoas, mas uma coisa eu tenho comigo: aqueles que não professam a fé que eu sirvo, não faço aliança com esses tipos de pessoas. Não gosto de falar sobre isso porque
leva uma tese terrível, mas é algo bíblico. Jesus, estão ali fazendo um trabalho em seu nome, expulsando demônio. Ele disse: não é em meu nome? Deixe. Eu sou crente, igreja, eu sou adorador. Eu sou crente. Disso eu não vou abrir mão. Com todos os pecados, todos os erros, eu não vou deixar de ser crente. Tenho amizade com candomblessista, tenho amizade com espírita, tenho amizade com pessoas de umbanda, tenho amizade com ateus, tenho amizade com homossexualismo, tenho amizade com pessoas que são lesbianismo, mas não sigo a linha deles. Respeitar e ter uma amizade não quer dizer que eu faço aliança com essas pessoas, de jeito nenhum. Então, vendo Jesus a escassez, a necessidade daquele povo, ele opera um milagre e guarda ainda o que sobrou. Aí, como eu falei, vem a parte dos idólatras. Olha o que diz o versículo 14 e 15 para finalizarmos. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aí Jesus vai dizer: eu sei a intenção do coração desses homens. Olha o que diz a palavra: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Não era o rei da glória, para aí, essa vírgula. Era o rei terreno, no lugar de Herodes, de Pilatos, de pessoas dessa natureza. E não era isso que Jesus queria, não foi para isso que ele veio. Por quê? Jesus não carecia e nem carece de trono terreno. Abaixo do trono de Jesus tem esmeraldas. A rua toda ela é de esmeralda. O trono onde ele está assentado hoje, do lado de papai, a Bíblia diz que, Isaías capítulo 6, Isaías entristecido pela morte do rei Uzias, acabado, derrotado, ele vai orar a Deus e de repente o séquito do Senhor, um pedacinho da roupa, chega sobre aquele lugar e um grande milagre acontece na vida daquele homem. Jesus não carecia de trono terreno, e a visão que aqueles homens tinham de Jesus era de um grande homem terreno, um grande rei, como Davi, como Salomão, como Acabe, como outros reis que assentaram no trono terreno. A glória dele, ela é invisível aos olhos dos homens. Ele disse: eu tenho que fugir da aparência do mal. Vão chegar para me idolatrar, vão querer me pôr nos ombros, vão querer adentrar na cidade, gritando o meu nome de uma forma errada. Isso eu não quero. O que Jesus quer de nós verdadeiramente é um coração contrito, voltado para Ele. Enquanto algumas pessoas conversam com supostos pastores, missionários, pastores, presbíteros, evangelistas, procurando uma resposta, quem tem entendimento vai diretamente a Ele, porque Ele sim tem uma resposta para as nossas vidas. Tudo que você está passando, tudo, seja uma fraqueza espiritual, um desânimo de vida, de um problema conjugal, problema financeiro, problema psicológico, se você entregar a tua vida nas mãos do Senhor, Ele faz o reverso de tudo aquilo que estava errado. Mas para isso você tem que crer, continuar crendo, porque a nossa vida ela segue um curso. Como a terra gira em torno do sol e da lua, vem o dia, vai-se embora, entra a noite, e vem a semana, e vai-se embora, vem a quinzena, vem o mês, vem o semestre, vem o ano, vem o quinquênio, vem a década, e assim sucessivamente não para. Só que nessa locomotiva, nesse curso, em momentos nós estamos bem, em muitas áreas das nossas vidas, mas em alguns momentos estamos mal. E no momento da nossa necessidade, da fome, no momento da nossa fraqueza, da nossa dependência, coloquemos a nossa fé no Senhor.
crer no Senhor, crer naquilo que Ele colocou. Eu vi, quando eu estava vindo, eu fiquei chateado, que eu tive que desviar o caminho. Centenas de pessoas seguindo uma suposta candidata lá da área lá, eu conheço, e dizem ser cristãos. E eu imagino ali diversos crentes, é por isso que o povo não gosta de mim, atrás daquele Jesus, com bandeiras, com chapéu, com coisa no peito. E só digo uma coisa: depois do dia 3 de outubro, só quem vai ser beneficiados são os familiares deles. Aí os que estão com bandeira lá, em vez de levantar essa bandeira aqui, que é a bandeira verdadeira da nossa vitória, aí os que estão levantando bandeira lá, com um chapeuzinho, tomando cachaça, não é agora que eu vou não? Tomando cachaça e fumando um beck e tal, atrás, aí chega lá, no final da conta, não tem nem direito. Alguém tem direito para me prestar? Algum dinheiro? Qualquer dinheiro aí. Qualquer coisa me serve. Aí no final das contas, olha, opa, 2 contas, velho, cara. Aí no final das contas, chega lá, ó. Aí esse suposto deputado, toma aqui. Toma um gás. Toma um gás. Toma aqui uma requisição médica. Toma aqui uma indicação para o emprego que você vai ganhar um mísero salário mínimo. Eu vou ganhar 27 mil por mês. Aí fica lá, atrás do trelé, sabe? Aqui. É igual, bora Bill! Bora filho do Bill! Receba! Ai, tá. Segura aqui, Val. Segura aqui, Val. Poxa, povo idiota, nação besta, com a mente cauterizada, tem tudo nas mãos para não precisar de migalhas, porque as migalhas diante deles elas sobram. Que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Feliz o homem cuja confiança está no Senhor. Meu presidente, meu senador, meu deputado federal, meu deputado estadual, meu prefeito e os meus vereadores se chamam Yeshua HaMashiach, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe o que acontece? Quando Gabriel visita o ventre de Maria, o que ele diz que está no ventre de Maria tem o nome de Emanuel. Vou voltar de novo, que daqui a 7 dias tem. Os políticos te abraçam, te beijam e ficam perto de vocês quando estão no tempo da candidatura. Mas Emanuel não. A Bíblia diz que ele é Deus conosco. Ele está hoje, ele está amanhã, depois da manhã, semana que vem, o ano que vem. Ele nunca nos desampara. A minha força está aqui. A minha força está aqui. Eu creio no Deus que eu sirvo. Deus nunca deixou passar por uma prova da qual Ele não se revelasse. Olha o que eu estou dizendo. Deus nunca deixou eu passar nenhuma prova da qual Ele não revelasse a sua existência em minha vida. Contudo, que eu passo por prova, mas eu tenho que ter bom ânimo. Que crente eu seria? Ou que egoísmo seria da minha parte, vendo as histórias anteriores
de homens que passaram 430 anos aprisionados, passaram 40 anos dentro de um deserto. Que crente eu seria que, vendo eles passarem por privações, por calúnias, difamações, perseguições, e porque eu também não posso passar? Mas entretanto, que o mesmo Deus daquela época que operou milagres é o Deus que está aqui hoje. E Ele quer fazer sinal na vida de crentes aqui nesta noite. Ele quer ser um agente de milagres na vida de crentes nesta noite. Ele quer mudar a tua história, igreja. Para de acreditar em promessas humanas, em coisas infundáveis, que nós já sabemos o final da história, de tudo que nos virá. Depois de janeiro, as mesmas coisas nos acontecerão. Só vai estar uma diferença, que vai haver algumas famílias mais ricas. Auxílio paletó, auxílio casa, auxílio carro, auxílio saúde, auxílio avião, e você com a mesma porcaria na mão. Isso que eu não gosto, eu particularmente, cidadão brasileiro, estou falando como pastor não, Luiz Cláudio Cavalcante dos Santos, nascido em 1970, eu não gosto de político, seja de que partido for, de que gênero for, de que local seja, de que religião for. Como eu disse, não é viável nós, como pastores, levantarmos bandeiras para nenhum tipo de partido, porque eu já tenho uma bandeira que tem que estar erguida na minha vida, e ela estava lá na Judéia. Preguei aqui, lugar de 200 habitantes. Por isso que quando Maria ficou grávida, José queria fugir. Já tem gente com bico para mim aqui, eu não estou nem ligando. Amanhã eu tenho que trabalhar de novo, as 3 lojas estão lá. José queria fugir, porque achou que Maria tinha adulterado. Eu falei aqui, ex-pantera, um soldado romano que julgaram pela cidade ser pequena, com 200 habitantes, que Maria tinha coabitado, ou seja, transado com esse ex-pantera, e tinha adulterado ele para fugir, porque quando não tem um acusador, ela não pode ser, como era o costume da época, apedrejada. Ele fugiu para que não condenasse ela. Só que o anjo de Deus aparece de noite e disse que foi concebido no ventre de Maria, foi pela vontade de Deus. Não temas. Eu vou seguir sempre isso aqui. Sabe qual é a vantagem de você ter inimigos? É porque uma pessoa que não gosta de você, ela vai se juntar com outra pessoa que não gosta de você e vão começar a falar de você. Aí vai crescendo o número de pessoas, e você, no meio na quantidade daquelas pessoas que estão crescendo ali por você, você está sendo um agente de milagre, está fazendo uma junção de pessoas, ainda que seja para falar mal de você. Você está trazendo amizade entre as pessoas. Ou seja, Deus ainda derrama poder em sua vida desta natureza ou desta forma. Mas eu vou seguir sempre aquilo que eu aprendi. E eu não aprendi por boca de homem, porque não foi assim que eu aprendi o Evangelho. Foi na faculdade que eu aprendi o Evangelho. Como alguns bestólogos diziam que quando eu fizesse faculdade, que eu ia perder a unção. Isso é uma heresia de tamanho sem precedentes. Eu fiquei mais achegado a Deus ainda quando eu entendi. Imagina você nem saber que Jesus morava em uma cidade, ou nasceu na cidade que tinha 200 habitantes. 200 habitantes. Todo mundo se conhecia. Foi o medo de José. Imagina que ele foi perseguido, chamado de filho bastardo, desde a sua mocidade. Mas ele não se vendeu. Quando quiseram consagrar ele como vereador, deputado, senador, presidente, rei, ele disse: estou fora. Eu vim para curar, salvar,
eu vim para trazer vidas, eu vim para fazer milagres, eu vim para operar sinais, eu vim para os pobres, não de natureza física, mas de pobres espirituais, para preenchê-los e levá-los até o céu. Fica de pé em nome de Jesus.